A gente pensa tudo ao contrário. A gente tem uma tendência nata de olhar para nós primeiro. A gente pensa assim: meu expertise, minha paixão, minha habilidade, eu. A gente olha e pensa: tá, não tô dizendo que você vai fazer coisas que você não sabe fazer, não, gente. Calma. Mas primeiro, a gente falou do cliente, lembra? Eu olhei clientes e pensei em pessoas que têm potencial, que estão com dor, sem dormir, que estão perto de mim, que eu posso entrar em contato com eles e que de repente tem condição de contratar um consultor. Essas pessoas, aí agora tem que mapear, eu como se eu fosse um psicólogo dos problemas do cliente. O consultor é bem psicólogo. Os psicólogos não se dão bem nisso aí, porque eles são treinados em observar, né? E aí é um psicólogo de problemas das empresas, né? Eles têm que observar qual é o problema dele, qual é a dor que ele tem, que dor que esse problema causa nele. E eu tenho que observar o meu cliente, assim, o cliente desse segmento geral, entendeu? O que isso causa? Que efeitos isso causa? Para que eu possa falar com ele, falar a língua dele. E aí, para escolher, por exemplo, tem muitos problemas. Em cada área, por exemplo, na área tributária, tem uma dúzia de problemas que as pessoas podem ter. Se você pensar na área de RH, tem muitos problemas que as pessoas podem ter. Se você for um advogado, por exemplo, especializado na área trabalhista, meu Deus, tem muito problema para você resolver, né? Eu, vamos dizer, eu já trabalhei com auditoria, mas trabalhei com consultoria em gestão. Se você for para a área financeira também, então a gente fica assim, qual o problema? Por onde eu começo? E aí é a minha proposição para você agora. Você vai pegar uma tabela, uma planilha, um papel, como você achar melhor. Você vai fazer o seguinte: avalie os problemas que esses clientes da sua área de atuação eles costumam ter. E aí você vai fazer tipo 3 colunas para você graduar esses problemas. Porque nós queremos, lembra, escolher a dedo os problemas, não é? Aí você vai botar numa coluna os tipos de problemas que você lembrar, que seriam os problemas mais sérios, né? Dentro da sua área, por exemplo, vou pensar na área financeira, seria, vamos dizer, um problema de fraude de caixa, um problema de conciliação, vamos dizer, um problema de não ter visão de indicadores, que a pessoa não consegue fazer uma boa gestão de caixa, ela ter problema de dívida, descasamento de fluxo de caixa, sei lá, tem um monte de problemas. E aí ela vai enumerar um monte. Na área de RH, ela pode ter muitos problemas também. Então, um advogado, então, deve ter uma lista de passivos, coisas que ela pode ter, contingências. Aí você vai listar seu papel. Depois você vai pensar o seguinte: o nível de frequência desses problemas. Você pode criar qualquer maneira de tabular isso. Você pode colocar de 1 a 10, você pode colocar em estrelinhas, em pontinhos. Pensa na frequência. Você sempre vai pensar os problemas que são mais frequentes e menos frequentes. Quanto mais frequente for o problema, melhor para você. É o problema que você vai investir mais, porque esse dói mais. Segundo ponto, você vai pensar, como a gente já falou, na urgência. Então, quanto mais urgente aquele problema for, vamos dizer, um problema que, vamos dizer, bloqueia. Vamos dizer que uma pessoa, um cliente está com um problema que bloqueia o nome dele, surge o nome dele, ele não consegue pegar crédito. Isso é urgente, ele precisa resolver logo. Então, tem problemas que causam um estresse terrível para a pessoa. Então, nesse caso, você vai listar também. E o custo. Aí você vai listar essas 3 coisas que a gente já falou e você vai graduar. Os problemas que vão mais bem graduados nessa lista aí, você vai avaliar qual que eu sou melhor nisso. Você vai ter que ser honesto, porque você não pode ir para uma área que você não domina, não é? Então você vai ter que pegar nesses problemas aí, você vai ser honesto e vai avaliar. Bom, eu sou bom nisso aqui. Porque às vezes pode ter um que é super bacana, ele é super alto, elevado, assim, ele tá super bem pontuado, mas você talvez vai ter que estudar um pouquinho e talvez você já tem um que ele é muito frequente, mas que você já é fera nele. Ganha, né? Sinergia no que você já faz. Agora, quando você pensa assim, mas eu acho que o cliente ainda, como o Getúlio até mencionou isso, se vocês quiserem, acho que até vale a pena ouvir a live dele depois. Ele fala isso, que tem uma forma também, se você achar que o cliente não está ainda consciente desse problema, tem um jeito de você fazer isso também. Então, eu não vou falar não, vou deixar vocês ouvirem lá. Né? Mas o certo é que o cliente, quanto mais ele está sem dormir, mais esse problema. Então, você vai escolher os piores,
Os mais frequentes, os mais urgentes, eu expliquei uma maneira prática de você tabular eles e escolher os problemas favoritos. Ver se você é capaz de resolver. Agora nós vamos para a terceira etapa do processo. A terceira etapa do processo, nós vamos fazer o quê? Nós vamos definir a nossa solução. Porque o bom é você estar sempre preparado. O bom é você não chegar assim no cliente para pensar lá do zero como é que você vai fazer seu trabalho. Isso aí você perde muito tempo. Você gasta hora de consultoria demais. Isso é um problema para o consultor ganhar dinheiro, né? Então, a ideia é que você já pensa na sua solução mais ou menos. Tipo assim, você encontrou o cliente, escolheu o problema, encontrou a solução. Ótimo. Então, agora você vai pensar assim, como é que eu vou bolar essa solução? Você vai pensar em como você resolve isso. Se você não testou, testa essa solução também, tá, gente? É bom você testar, ou testa você mesmo, ou testa em alguns clientes, valida a sua solução, estrutura ela, né? E de preferência eu vou dar 4 dicas para você fazer uma solução boa, atrativa para o seu cliente, porque tem alguns requisitos que costumam atrair mais. Uma coisa que agrada, pensa assim, se coloca no lugar do cliente. Soluções rápidas, agradam. Quando alguém te fala que, se eu te falasse assim que eu tinha uma solução rápida para você ganhar dinheiro, a maioria das pessoas gosta. Às vezes você não acredita, gente. Quando a gente já tem mais experiência de vida, a gente não acredita muito, mas a gente gosta. Porque a gente vive tão correndo que pensar que a solução é rápida, atrai. Se você conseguir descobrir um caminho mais curto para resolver o problema do cliente, sempre busque a solução mais rápida e a solução mais simples. Simples é o segundo ponto. O simples sempre é melhor. O simples sempre é melhor que o complicado. E, em terceiro lugar, é eficiente. O cliente, ele é como nós, ele pensa como nós. Quando o negócio parece complicado, tem uma coisa no marketing que diz que a mente confusa sempre diz não. E é verdade. Quando a gente acha aquilo muito confuso, muito complicado, às vezes nós como consultores tendemos a não gostar de simplificar muito, porque parece que desvaloriza o nosso trabalho, né? A gente pensa, meu Deus, meu trabalho é tão bacana, e se eu não explicar assim com muito detalhe, vai parecer que eu estou desvalorizando. A gente sente como se a gente valorizasse o que a gente faz. Mas, na verdade, tem muitas formas de agregar valor e a maior delas é resolver o problema. Acredita em mim, tá? Quando a gente resolve o problema e a gente tem uma forma de relacionar com o cliente, de gerenciar o trabalho eficiente, a eficiência causa um impacto muito maior do que uma solução que aparenta ser complexa. Se a solução for simples, as pessoas adoram. Pensa as coisas que você mais elogia. Eu tô até provocando isso para você pensar. O que você mais gosta quando você contrata um serviço? Pode ver que a rapidez conta. A simplicidade daquilo não te causar estresse, de ser fácil de entender, de você sentir que entendeu o que o prestador de serviço fez. Isso costuma nos dar assim, uma paz de espírito enorme. Então, o cliente também gosta. E se for fácil dele compreender, se ele entender o processo, se ele entender o que você está fazendo, mesmo que ele não entenda o técnico, mas entende o processo de trabalho, ele entende o que ele está pagando, ele sabe o que ele está comprando. Ele sabe, eu estou contratando um consultor, ele vai me entregar isso, e a solução vai resolver isso. O cliente se sente bem, ele se sente parceiro do trabalho, ele participa, então ele tende a gostar mais. Quando você bolar a sua solução, eu estou falando isso, bole o seu trabalho, porque a solução não é só, é um trabalho, é uma experiência. O cliente vai ter uma experiência com você. Então você bola essa solução para dar uma experiência que transmite para o cliente essas coisas, essas 4 coisas: rapidez, simplicidade, eficiência e uma facilidade de compreensão, que ele sinta que entende o que você está fazendo. Porque o cliente gosta de entender. Isso tudo vai ajudar pra caramba o cliente a, vamos dizer, optar pela sua solução.